Olá pessoal, vamos então dar continuidade a esta aula sobre vício e a parte C da aula é referente ao tabagismo e eu quero aqui suplementar algumas informações que vocês já tiveram no curso e assim então melhorar a qualidade da mensagem aqui passada. Então, primeira coisa, eu quero discutir com vocês alguns preceitos sobre a ideia, né? Sobre o a ideia não, sobre a prática, sobre o comportamento tabagista. Bem, vamos lá. No mundo hoje existe uma linha de pensadores que descreve que há um processo, um movimento político contrário ao tabagismo no intuito de deixar as pessoas mais burras, pois ao retirar ou criminalizar a prática do tabaco, ofereceria o espaço para apresentar a cocaína e a maconha como outras opções e, ao mesmo tempo, retiraria de circulação um hábito que deixa as pessoas, no final das contas, mais inteligentes. Como assim? Segundo essa ideia, segundo esse pessoal, o tabaco, o cigarro, a partir da nicotina, previne Alzheimer, estimula a cognição e melhora a capacidade de conviver e de criar o processo da interpessoalidade, onde as pessoas conversam mais, batem papo, leem livros e barará, barará, barará. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu fazer você entender esse processo sociopolítico, digamos assim. Embora eu não seja uma pessoa apta, nem por conhecimento, muito menos por academia para falar isso, mas eu preciso falar porque é importante. Primeira coisa, realmente há um movimento para poder deixar a sociedade refém de drogas, isso é um fato. Então, qualquer país que queira descriminalizar a droga, a posse, o consumo e até mesmo a venda, está fadado a quebrar, está fadado a perder capacidade intelectual. Ponto. É só observar aí diversos estudos isentos que mostram isso. Ao mesmo tempo, falar que querem acabar, criminalizar o cigarro para abrir espaço para as outras drogas, eu também concordo. Por quê? Porque olha só como é incoerente. Os mesmos que querem aprovar essa medida que deixa a droga sendo ilícita, sendo lícita, eles querem e já estão fazendo isso, acabando com a propaganda de cigarro, enfim, falando que o cigarro vai matar você, mas a droga não vai te matar. Então isso é uma situação que a gente tem que pensar e eu dou voz a essa corrente intelectual que fala que isso está acontecendo, esse movimento acontece por essa motivação. Eu acredito que sim, porque os governantes estão sempre querendo nos dominar de alguma forma. Ponto. Contudo, existem realmente estudos mostrando que a nicotina previne Alzheimer, que a nicotina estimula a inteligência e até mesmo que o hábito tabagista estimula a leitura e a discussão. Isso na década de 20 e 30 era bem comum nas rodas de intelectuais aqui no Brasil, principalmente os boêmios, parará, 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 né? A Bolsa Nova, o cigarro e tal, beleza. Contudo, diante de qualquer falácia de um lado ou de outro, eu não posso concordar com a ideia de que o cigarro não faz mal. Pela minha experiência, pois eu já fumei e falo para você que ele faz mal e esse hábito não é um hábito saudável e desde o momento em que você pega o cigarro, acende, aquela fumaça sai porque você fica com um cheiro desagradável para começar a ideia, a pele fica horrenda e o seu hálito fica temeroso. Então, você, preste atenção, vai criar um ambiente para discutir assuntos intelectuais, filosóficos, sociológicos com os outros, beleza, show. Contudo, você não vai conseguir pegar uma garota ou pegar um garoto. Pegar no sentido de pegar mesmo. Você não vai conseguir ficar, namorar, casar, fazer sexo. Por quê? Conseguir até vai, mas eu quero dizer assim, perde na minha visão, perde como eu posso dizer, fica um pouco forçado, ok? A higiene pessoal para mim é um hábito muito primário, ponto. Então nesse exato momento a gente tem que pensar assim, realmente tudo isso que eu falei até então é vero
E existem outros estudos também que falam, eu acredito, beleza, mas ao mesmo tempo eu já experimentei e viver sem cigarro é muito melhor do que viver com cigarro. Pronto, e acabou. Neste exato instante, então, eu ofereço aqui o meu conhecimento para que a gente possa tratar aqueles pacientes que querem deixar esse hábito para lá. O melhor a ser feito, na minha visão, é você oferecer a ele a seguinte oportunidade: fulano, você consegue me oferecer uma nota de total do seu esforço dispensado à vontade de parar de fumar? Quer dizer, o quanto você está com vontade de parar de fumar? Aí ele vai falar, nota 7, beleza, tá ótimo. Ele com certeza conseguirá parar de fumar, até porque você pode colocar qualquer agulha nessa orelha e se ele não quiser, ele não vai parar. No início, essas combinações e mais essa irão estimular, irão providenciar realmente a substituição daquele componente químico chamado nicotina no organismo dele, então ele vai deixar o hábito tabagista, porque aquele cigarro, aquele gosto, aquelas substâncias químicas irão meio que fazer mal para ele, aquele gosto, enfim, ele vai deixar o cigarro pela metade, e é bem um efeito mesmo da auriculoterapia quando você faz essas combinações. Ele vai fumar e ele começa a deixar o cigarro pela metade e percebe que algo de errado está acontecendo, e às vezes ele até esquece que está com as agulhas na orelha. Mas bem, seguindo a nossa linha de raciocínio, é importante compreender que o cigarro, obviamente, é um hábito carcinogênio. Pronto, acabou. Segundo, é um hábito que limita a captação de Yanti, é um hábito que limita a frequência respiratória e a distribuição dessa energia para o organismo. É um hábito que intoxica o organismo interno a nível energético e também fisiológico orgânico. O organismo, então, ele terá menos chance de liberar ou eliminar os radicais livres, então fazendo acumular metabólitos em regiões que não seriam necessárias ou não estariam acumulando se não fosse o tabaco ou o tabagismo ou o consumo do cigarro. Ele também limita a prática de atividade física, porque você não terá condições de vencer, digamos assim, a resistência oferecida pela própria tendência humana a não fazer a atividade física. Ele vai promover um aumento da pressão arterial com o tempo, e enfim, um monte de problemas. Só que eu gosto de ir na causa, e eu suspeito, de acordo com a teoria psicanexomática, que a causa seja a insatisfação. O que é a insatisfação? Já deve ter falado aqui 1000 vezes para você, mas eu vou falar novamente e tentando acrescentar sempre. A insatisfação tem relação direta com você ser mais negativo e pessimista. Aí eu coloco e faço alguns vídeos na internet, deixo lá, as pessoas respondem, a pessoa que fuma não é pessimista, ela é otimista. Ok, beleza, segue o jogo, eu não vou discutir de forma individual com a opinião da pessoa, pois eu penso diferente, e eu pensar diferente inclui a minha experiência e o que eu já estudei, e nesse sentido eu peço a você para ter a sua experiência, não precisa fumar para ter a sua experiência, obviamente, mas passe essas informações no crivo da sua racionalidade e veja se tem sentido. Então vamos lá. Sensação, o que é uma sensação? É algo que chega para mim e eu fico tipo, o galo canta, mas eu não sei onde está. Então tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui. E eu não consigo perceber, porque eu não dou vazão a essa informação, eu não consigo perceber que essa sensação está ali, que ela pode ser ou não real. Então a insatisfação é algo que te deixa, como eu disse, negativo, pessimista, mas ela, na sua natureza mor, ela impede essa própria satisfação. Então você realiza algo, conquista alguma coisa e mesmo assim você continua se denigrindo, você continua falando mal de você para você mesmo, você continua não dando valor e também não dando a devida atenção às suas coisas e às suas conquistas. Você então não consegue, trocando em miúdos, na origem essencial do que é a insatisfação, na prática, você não consegue valorizar o seu esforço. Então a pessoa insatisfeita, ela vive reclamando, ela vive vendo defeito, ela vive importunando ela e as pessoas ao redor. Então ela naturalmente intoxica o ambiente onde ela está. Isso é um fato. Isso é um fato de acordo com a minha experiência, obviamente, né? Então, de acordo com a minha experiência, sendo assim um fato, a insatisfação, sendo ela a matriz, ela ocasionará um desequilíbrio energético que tem relação direta com a
intoxicação. Então, ela intoxica as energias, ela deixa as energias sujas, vamos dizer assim. Essa toxicidade energética se traduz no organismo com a deficiência de Yang-Qi, que ao mesmo tempo, sendo a intoxicação energética vinda da insatisfação, um modelo de manifestação, e ao mesmo tempo eu posso resumir isso como sendo uma informação, essa informação, ao chegar no pulmão, vai mostrar ao pulmão que um pulmão também precisa se intoxicar, e a partir daí eu tenho uma deficiência de Yang do pulmão, e essa deficiência de Yang do pulmão prejudica a captação do oxigênio, ou Yang-Qi, e essa captação, além de estar prejudicada, prejudicará também essa deficiência de Yang do pulmão, a distribuição desse Yang-Qi para o corpo. Quando o corpo ele tem agora uma deficiência de Yang-Qi, eu perco a capacidade de metabolizar, eu perco a capacidade de eliminar radical livre. Então, eles começam a acumular. Quer dizer, então, que eu estou traduzindo a insatisfação em toxicidade metabólica. E o veículo, ou melhor, desculpe, o circuito que isso vai acontecer é a insatisfação, intoxicação, energia, deficiência de Yang do pulmão, deficiência de Yang geral. Então você começa a acumular radicais livres que normalmente vai acabar num câncer, tá? Ah, mas isso tem prova? Inúmeras. Ou se não você quiser, continua fumando e vai embora. Faz o que você quiser. Eu não estou aqui para provar, para convencer ninguém. Estou aqui para esclarecer, oferecer as ideias. Você faz o que quiser com elas. Estou falando assim com você porque eu sei que você está atento, está anotando, está percebendo, mas é assim que você falará com as pessoas que oporem a sua ideia. Você não tem que entrar em debate, você simplesmente informa aquilo que você sabe. Se a pessoa quiser aquela informação para ela, ótimo. Se não quiser, paciência. Eu acho muito difícil eu mudar a minha opinião sobre o tabagismo, porque eu já fumei. Beleza, então assim sendo, nós vamos trabalhar nesta combinação do tabagismo, a eletroacupuntura. E para isso, então, utilizaremos agulhas sistêmicas, ou 0,25/30, ou a agulha facial. E a eletroacupuntura segue a rotina de sempre. Essa rotina de sempre é, então, a corrente contínua, 15 minutos, polarizada, e no caso do tabagismo nós pegaremos os seguintes pontos, deixa eu só achar aqui para não errar, né? Seguintes pontos, nós vamos pegar Shenmen, mais simpático, nós vamos pegar o ponto do vício, né? O ponto do vício e o ponto Valium. Então você vai fazer o seguinte, polo negativo no Shenmen, polo positivo no simpático, polo negativo no ponto do vício e polo positivo no ponto do Valium. Essa combinação oferece ao encéfalo ou ao sistema nervoso a oportunidade de substituir as substâncias adictas ou adquiridas pelo cigarro, como a nicotina. Essa substituição vai preencher aquele espaço que está vazio, que no caso tem relação às vezes com a ansiedade também, ou a insatisfação causa em algum momento a ansiedade, ou a ansiedade em algum instante causa a insatisfação, porque você vai estar tendo comportamentos incompletos, né? E essa incompletude pode gerar insatisfação. Mas o caso aqui é entender que quimicamente eu estarei oferecendo ao cérebro um reequilíbrio do sistema nervoso autônomo e também a nicotina necessária ao preenchimento dessa via que está em desequilíbrio, solicitando a própria nicotina, que é a substância mais viciante que o cigarro tem. Se você for perguntar para mim, professor, qual é das drogas a pior? A pior droga é o cigarro. Com certeza a cocaína, nem pensar. Então, assim, como ela não é lícita, né, digamos assim, mas eu também acho que não tem que proibir. Mas também liberar a cocaína e a maconha é complicado. Ah, professor, mas então como assim? Se o cigarro é a pior, por que, e é lícito, por que não pode liberar as outras? Porque é o seguinte, eu falo para você que ela é a pior, porque ela é a mais difícil de largar, porque ela é lícita. Ponto. Então, se eu liberar as outras, você acha que o povo vai largar? Olha que burrice é liberar a droga. E entendam também, a cocaína, a maconha, a heroína, o crack são drogas que vão lesar a sua mente, ponto. O tabagismo, o cigarro, embora ele não lese a sua mente, ele vai lesar o seu corpo, o seu pulmão, principalmente a sua pele. Você não vai, mas pelo menos você não morre demente. Contudo,
é difícil largar o cigarro, por quê? Porque ele é uma droga socialmente aceita. É assim, entre um outro, não prefiro nenhum. É igual arma, eu não tenho arma, eu não quero ter arma, mas ao mesmo tempo, se fosse para ter, eu queria que ninguém tivesse. Mas já que alguém vai ter, eu prefiro que a família, o pai de família tenha, né? Do que o bandido. Eu não defendo bandido e também não defendo tabagismo. Embora uma coisa tenha nada a ver com a outra. Agora, pensa bem, né, gente? Eu sou uma pessoa que sempre penso antes de informar alguma coisa, porque eu morro de medo de lavagem cerebral. Eu não quero fazer lavagem cerebral aqui em ninguém. Por isso, pensem. Então tá aí uma combinação sobre o tabagismo, 15 minutos, e você mantém o seu trabalho com a acupuntura sistêmica, com a reflexo, com a massagem, que funciona muito bem, e também com as outras combinações faladas aí durante o curso, ok? Então é isso, tabagismo, insatisfação, pulmão, na alta da aurículo acupuntura, sendo aqui tratada por gente competente como eu e você. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por estarem aqui, ok? Próxima aula falarei do álcool, para depois fechar a aula com tratamento geral. Tá joia? Então vamos lá? Um grande abraço.